No vídeo de hoje, nós vamos mostrar a nova função que foi implementada que permite enviar NFE, NFCE, orçamento, pré-venda e OS via WhatsApp. Então, a primeira configuração que devemos ficar atento é que é necessário ter a licença para poder utilizar. Então, vai aparecer aí no vídeo o nome da licença, que é WhatsApp MSG, de mensagem, e o número da licença é a 43. Então, é necessário ter a licença. Depois do seu cliente obter a licença, a franquia ou a revenda responsável por este cliente precisa entrar em contato com o seguinte e-mail: tef@brajan.com.br. Ela vai mandar um e-mail solicitando o QR Code para o cliente poder escanear com o telefone da empresa. E neste e-mail deverá conter o CNPJ do cliente que vai utilizar a função do WhatsApp. Se caso o seu cliente for de multifilial ou multiempresa, nesse e-mail você deverá enviar o CNPJ de cada empresa que ele deseja usar o WhatsApp. Então, por exemplo, vai chegar esse tipo de QR Code que está aparecendo aí na tela, que eu botei para poder demonstrar, e aí o cliente vai utilizar o telefone da empresa dele, né, que normalmente na empresa do cliente sempre tem um telefone focado para a empresa. Ele vai pegar esse telefone e vai escanear o QR Code lá dentro do WhatsApp, que aí sim vai habilitar aquele telefone a enviar as mensagens no WhatsApp. Eu já fiz esse procedimento, já peguei um telefone de teste e já escaneei o QR Code. Essas são as informações iniciais e agora a gente vai passar para a demonstração do uso da função. Então eu vou fazer um teste aqui para demonstrar como vai funcionar a rotina. Vou colocar um produto aqui. Vou finalizar a venda, vou colocar como cupom, como dinheiro mesmo. Vou colocar para enviar o WhatsApp e aí agora no vídeo vai aparecer o meu telefone aqui do lado. Vou selecionar a opção 5 de enviar o WhatsApp e aqui eu vou colocar o número de telefone para poder chegar lá no cliente. E aí eu vou confirmar que vai chegar o comprovante no WhatsApp do cliente. E aí, como vocês podem ver, chegou aqui a notificação. Vou abrir. Aqui aparece o cupom fiscal foi gerado com sucesso, o número do cupom e o PDF do cupom. Então eu vou abrir aqui o PDF para vocês poderem ver. E aqui está o cupom da minha venda que eu fiz. Então chegou aqui para mim corretamente. Então essa é a demonstração que eu queria fazer para mostrar como é a função. Agora a gente vai partir para algumas configurações que precisam ser feitas e observações para funcionar corretamente. Então aqui no PDV a gente vai precisar vir aqui em opções, configurações do caixa, vou vir aqui em NFE, vou vir em impressão. Então aqui eu vou precisar marcar esse checkbox aqui, ó, visualizar tela opções de impressão. Então marcando esse checkbox aqui, ele vai me aparecer essas 5 opções aqui. E aqui eu venho na opção 5 de enviar o WhatsApp. Então precisa estar marcado aquele checkbox para eu poder selecionar em enviar o WhatsApp. Outra observação é o seguinte: quando eu fui fazer a demonstração, pode ver que eu pude colocar o número do telefone do cliente manualmente. Mas também você pode também selecionar um cliente e aí o número do cliente que tiver cadastrado lá no gestor de retaguarda vai aparecer automaticamente para você. Então aqui no gestor de retaguarda, estou aqui no cliente Matheus, vou alterar e aí é esse telefone para mim que aparece lá no PDV. Então você pode selecionar o cliente de várias formas.
Primeiro, vou aqui nos parâmetros do sistema. Vou vir aqui em controle clientes. E aqui existe alguns checkbox, como por exemplo, de informar o CPF do consumidor na abertura da venda. Então, quando estiver fazendo a venda, vai abrir a tela de selecionar o cliente. Posso também marcar de informar o cliente ao finalizar a venda, que quando eu estiver finalizando a venda, vai aparecer para selecionar o meu cliente. Ou eu posso simplesmente colocar meu produto, vir aqui embaixo em F7, em clientes, e aqui eu coloco o meu cliente. Também, como dito no início do vídeo, é possível também enviar a DANF do NFE, o modelo 55. Então, vou fechar aqui a venda, vou selecionar NFE, colocar a forma de pagamento, vou colocar para enviar o WhatsApp, o número já está cadastrado, e aí, como vocês podem ver, chegou para mim, aqui no WhatsApp, sua nota fiscal foi gerada com sucesso e o número da nota. Vou baixar aqui o PDF para vocês poderem ver. E abrindo aqui o PDF, como vocês podem ver, está aqui a DANF da nota fiscal eletrônica. Então também o sistema ele envia também a nota fiscal eletrônica modelo 55. Também, se eu for vir aqui no menu F8, o menu fiscal, foi implementado este botão aqui de WhatsApp. Caso eu queira reenviar, né, o comprovante via WhatsApp. Então, eu posso reenviar pelo WhatsApp tanto aqui o cupom que tenha o nome do cliente ou também o que vem sem o nome do cliente. Então, vou selecionar aqui. Vou vir aqui no WhatsApp. Vai aparecer a tela de importar o número. Então, eu vou confirmar. Mensagem enviada com sucesso. E aí, como vocês podem ver, aqui chegou para mim novamente o cupom que eu reenviei, que é o número 18, e aqui para mim chegou novamente. Então aqui também vou pegar esse cupom aqui, o número 10, vou marcar o checkbox, vou vir aqui o WhatsApp, e aqui eu posso colocar um número de telefone. Apareceu que sua mensagem foi enviada com sucesso. E aqui para mim no WhatsApp, como vocês podem ver que chegou para mim o cupom número 10 que eu marquei agora há pouco. Também essa função tem implementação com o gestor balcão para enviar os orçamentos, as pré-vendas, as condicionais e as ordens de serviço no balcão. Então vamos para o gestor balcão para fazer a demonstração. Então aqui no gestor balcão, vamos fazer um teste. Vou vir aqui em orçamento e vou criar um orçamento. Então tá aqui, eu vou clicar aqui em gravar, selecionar a forma de pagamento, vou dar um OK e aí vai aparecer, deseja enviar o comprovante? Aqui tem a função de imprimir, que todos conhecem, e aqui tem a função WhatsApp. Vou clicar, vai aparecer a mesma tela de selecionar o número de telefone que tem cadastrado ou colocar manualmente o número. Confirmar. E aí, como vocês podem ver, chegou aqui para mim a DAV. Aqui aparece em cima demonstração, que é o nome da empresa, e o número de telefone da empresa que fica cadastrado lá em cadastro de filiais nos gestores. Seu orçamento foi gerado com sucesso, o número do orçamento. Vou baixar o PDF para vocês poderem ver. E aqui aparece para mim o orçamento. Aqui, como vocês podem ver, o orçamento ele está no modelo de folha razão. Então ele vem nesse layout. Mas também, se eu trocar o layout da impressão nos parâmetros do gestor balcão, vai respeitar e vai enviar com o outro que eu selecionei. Então, vamos fazer o teste aqui. Vou vir em configurações. Vou vir aqui em controles de impressão. E aqui eu vou trocar, por exemplo, a minha pré-venda, eu vou colocar como A4. Então aqui eu vou confirmar e eu vou fazer uma pré-venda para demonstrar para vocês.
Então eu vou aqui gravar, colocar a forma de pagamento, colocar o WhatsApp. Chegou para mim aqui a pré-venda, a mensagem sua pré-venda foi gerada com sucesso, o número da pré-venda, e aí eu vou baixar o PDF. E aqui ele respeitou o parâmetro lá do sistema. Como eu coloquei o modo A4, ele mandou para mim no modo de A4. Além disso, essa função também funciona para ordem de serviço. Então eu vou vir aqui em ordem de serviço, no balcão, e eu vou incluir uma ordem de serviço. Então aqui eu coloquei uma ordem de serviço simples, por exemplo, eu coloquei aqui o objeto da descrição, e aqui eu vou gravar. Vai aparecer, deseja imprimir o DAV? Sim. Colocar a função de WhatsApp, confirmar o número. E aqui para mim, chegou o WhatsApp de que sua OS foi gerada com sucesso e o número da OS. Vou abrir para vocês poderem ver. A OS está no modelo A4. Então aqui aparece para mim a OS. Aqui a identificação do objeto que eu coloquei, a placa-mãe, e todas as outras informações. E para a OS foi criada dois novos parâmetros. Então vou abrir aqui em configurações. Tem essa aba aqui, ó, controle de notificação de WhatsApp. Quando eu abrir, criou esses dois novos parâmetros. Deseja notificar cliente ao inserir produto na ordem de serviço e deseja notificar cliente ao inserir serviço na ordem de serviço. Então vamos lá, vou marcar isso aqui, de inserir produto. Vou marcar, confirmar. Vou aqui nessa OS que eu criei e vou alterar. Então eu vou vir aqui em produtos utilizados e eu vou incluir um produto. Vou colocar isso aqui, o limpa contato, a quantidade que foi usada, e vou clicar em confirmar. Quando eu já clico em confirmar, na hora automaticamente já chega para mim a mensagem aqui no WhatsApp, como vocês estão vendo, de que foi adicionado um item à sua ordem de serviço. Aí aqui mostra o número da OS, o produto, a quantidade e o valor. Então já chega automaticamente para mim. O mesmo se equivale para o serviço. Se eu tivesse colocado um serviço, ele ia chegar automaticamente também para mim com as mesmas informações. Também aqui, nessa tela de OS, eu posso clicar aqui em imprimir e é para poder reenviar para mim o comprovante via WhatsApp. E outra implementação que foi feita para OS é que quando eu trocar a situação, automaticamente vai ser enviado também uma notificação para o WhatsApp do cliente. Então eu vou vir aqui em intervenção, vou trocar a situação. Colocar o técnico aqui e vou confirmar. No momento que eu confirmei, já chegou para mim aqui a mensagem de que o status da sua ordem de serviço foi atualizado. O número da OS, o novo status que eu coloquei, aguardando peças, e o laudo que eu coloquei como teste. Então, no momento que eu mudo a situação, automaticamente vai chegar para mim aqui no WhatsApp do cliente. Então, este foi o vídeo demonstrando a nova implementação que foi feita no sistema, que é a função de você enviar cupons e OS via o WhatsApp. Qualquer dúvida que tiverem, pode estar entrando em contato com o nosso time de suporte.